Olá, misteriosos! Eu sou a Keila e sejam bem-vindos ao canal Sempre o Mistério. Hoje nós vamos falar sobre um caso de um sequestro que durou muitos anos. Você já ouviu falar do caso da Elizabeth Fritz? Se nunca ouviu, já senta no sofá, apague as luzes ou não e bora comigo. Elizabeth Fritz nasceu no dia 6 de abril de 1966 em Amstetten, na Áustria. Ela era filha de Joseph Fritz e de Rosemary Fritz. Além dela, os pais tinham mais 6 filhos. Ela era a terceira mais velha. Elizabeth sempre foi uma menina muito tímida. Desde a sua infância, ela era muito calada. Não era uma menina que tinha muitos amigos e na época que tudo aconteceu também não tinha namorados. Elizabeth sofria abusos psicológicos e sexuais de seu pai desde a sua infância. E as primeiras tentativas de abuso sexual aconteceu aos 11 anos de idade e ela sempre teve muita resistência com esses abusos. Além dos abusos psicológicos e sexuais que Elizabeth sofria de seu pai, ela também constantemente apanhava dele. Ao longo dos anos, isso vinha repetindo, até que quando ela tinha 18 anos de idade, aconteceu uma coisa muito séria. No dia 28 de agosto de 1984, ela estava sozinha com seu pai na casa. Sua mãe tinha saído para fazer alguma coisa, então ela foi atraída para o subsolo da casa. O pai disse que queria que ela ajudasse ele a consertar a porta da adega e ela, inocente, foi ajudar seu pai. Porém, quando ela chegou lá, ele puxou o seu braço, segurou com muita força e a obrigou a sentar em uma cadeira. E assim, ele pegou um pano encharcado de éter e tapou sua boca e seu nariz, fazendo com que ela desmaiasse imediatamente. Quando ela acordou, ela estava um tanto quanto atordoada e ela se encontrava em um lugar que ela não conhecia. Estava num lugar frio e muito úmido e ela estava acorrentada com uma corrente bem grossa de ferro. Na verdade, Elizabeth estava num lugar onde o seu pai ficou anos construindo. Era como se fosse um porão, literalmente um cativeiro. Enquanto Elizabeth acordava lá embaixo no porão, na parte de baixo da casa, o pai volta para a parte de cima da casa e finge que nada aconteceu. A mãe de Elizabeth chega da onde ela estava. Até então ela não se alarmou de nada, porque era normal que a filha saísse de casa. Porém as horas foram passando e aí sim ela começou a ficar preocupada, já que Elizabeth não tinha muitos amigos, não tinha namorado e ela não era de ficar tanto tempo fora de casa. Sendo assim, a mãe dela começou a ficar muito preocupada e resolveu ligar para a polícia para poder então relatar um desaparecimento. A polícia então chega à residência dos Fritz e a mãe ficou muito preocupada e chorava muito porque realmente queria saber onde estava sua filha. Já seu pai não demonstrava emoção nenhuma e não demonstrava estar preocupado, até porque ele sabia onde ela estava, então ele estava fingindo que nada estava acontecendo. Só que acontece uma coisa muito séria. Elizabeth já tinha fugido de casa antes. Como eu disse, ela sofria abuso sexual e psicológico do pai por muito tempo, desde a infância. Quando ela tinha 16 anos, ela chegou a fugir de casa com uma amiga. Então isso reforçou muito a teoria de que ela teria fugido novamente. Então isso fez com que a polícia também ficasse meio, mas ela já fugiu, então pode ser que ela fugiu novamente. Então, depois disso, a polícia simplesmente foi embora e nada foi resolvido naquele dia. Naquela noite, o pai de Elizabeth nem desceu no porão, mas ele voltou no outro dia. Quando ele volta no outro dia, infelizmente, ele a estupra violentamente. E nos dias seguintes, ele começa a estuprá-la em troca de comida, porque seria o jeito mais fácil dele conseguir isso, e sem a resistência dela. Fora que a maioria dos abusos que ele cometia contra a própria filha era quando ela estava acorrentada. Nos primeiros meses, primeiros dias, ele deixava ela realmente muito presa, mas com o passar do tempo ele começou a deixá-la mais livre dentro do cativeiro. A polícia então, a pedido da mãe, continuou a procura da menina, espalhando cartazes e tudo. Porém, eles ficavam muito aflitos. Com o passar dos dias, até o pai dela começou a fingir que estava aflito porque ele precisava demonstrar que realmente não estava encontrando a filha, que estava triste com aquilo. Porém, aconteceu uma coisa muito pesada e muito séria também. Chegou uma carta na residência dos Fritz, onde estava escrito com a letra da Elizabeth que ela havia fugido de casa e que ela estava fazendo parte de uma seita religiosa e que não era mais para ninguém procurá-la, nem a polícia nem os pais.
Quando os pais de Elizabeth receberam a suposta carta, Joseph, como um pai dedicado, então resolveu chamar a polícia imediatamente. A polícia analisou a carta, viu que era a mesma caligrafia e ele disse que ela tinha sim fugido para fazer parte dessa seita religiosa e que aquele caso devia ser encerrado ali. Mal sabiam eles que a filha estava a 6 metros abaixo da casa. Todas as manhãs, o Joseph ia visitar sua filha no porão, porém ele dormia lá de vez em quando. E a justificativa que ele dava para a esposa é que ele estava passando a noite no porão, mexendo nas máquinas que ele vendia. Assim, ela não desconfiava de nada. Seus primeiros meses nos cativeiros foram muito complexos e eram provocações diárias, com muitos abusos sexuais, insultos, agressões, estupros violentos. E isso fazia com que a Elizabeth se sentia cada vez mais sem esperança, né? E o pai falava para ela, nem sei se pode ser chamado de pai uma pessoa dessa, né? Mas enfim. E o Joseph falava para ela que ela devia fazer tudo o que ele estava mandando, que era melhor ela não resistir, que não havia chances nenhuma dela sair de lá, que mesmo se ela gritasse ninguém iria ouvir. Então era melhor ela obedecer, porque ela nunca sairia de lá. Joseph passou meses e meses mexendo lá na sua casa e ele no fundo estava fazendo já todo um plano arquitetado. Estava fazendo um cativeiro de muito difícil acesso que só ele conseguiria entrar, pois tinha várias portas e só ele saberia como entrar ou como sair daquele lugar. O local tinha um chuveiro, 2 dormitórios e uma sala de estar, todas interligadas. Nenhuma janela existia naquele local, nenhum sistema de ventilação. Paredes com muita umidade, presença de ratos, descia água nas paredes, era um horror. Elizabeth às vezes tinha que caçar os ratos com as próprias mãos, era medonho. E ela contou sobre isso em alguns diários que ela tinha, né, alguns diários íntimos, onde ela pôde escrever durante esse tempo de cativeiro. No verão, a temperatura sobre o teto, de apenas 1,70 m, era insuportável. A única distração que ela tinha naquele cativeiro era a televisão. Ela chegou a escrever em um diário também que o verão era a pior época possível naquele lugar. Pior do que já estar num lugar horrível daquele, pois o lugar virava quase uma sauna. Joseph era tão ruim, tão maldoso, que para eliminar da mente dela qualquer tentativa de fuga, ele instalou 8 portas, 3 delas equipadas com dispositivos eletrônicos de fechamentos com combinações que somente ele conhecia. Então, mesmo se ela tentasse abrir a porta com aquelas combinações, ou qualquer combinação, ela não conseguiria sair de lá. Era doentio. Com todos os abusos que Elizabeth sofria compulsivamente várias e várias vezes por dia, não demorou que ela então engravidasse do seu primeiro filho, do seu próprio pai, né? Ela engravidou, porém ela acabou tendo um aborto espontâneo quando ela estava com 10 semanas de gestação. Elizabeth fala também no seu próprio diário que essa foi uma das piores épocas para ela, porque ela estava realmente muito depressiva, muito deprimida e ela pensou até mesmo em cometer suicídio. Então os anos foram se passando e Elizabeth debaixo da sua própria casa. 4 anos de cativeiro, ela engravidou pela segunda vez, dessa vez de uma menina, e ela deu o nome de Kerstin. 2 anos depois, ela deu à luz a outro bebê, um menino, que ela chamou então de Stefan. As 2 crianças então permaneceram no porão junto com a mãe, né, e elas recebiam água e comida, rações, né, durante toda a semana. Elizabeth não tinha outro meio de fazer absolutamente nada para seus filhos, mas ela tentava educá-los da melhor forma possível. Hora ou outra ela pedia livros, cadernos, lápis para o pai para ela poder conseguir ensinar aos filhos algumas coisas. Quando eu digo que ela passou muitos anos, ela realmente passou por muito tempo, pois ela já tinha 2 filhos e ao longo dos anos ela teria mais 5 filhos do seu próprio pai. Sim, ela teve 7 filhos do seu pai. Apesar de todas as 7 crianças terem nascido no porão, o Joseph então decidiu criar 3 das crianças. E como ele fazia? Ele abandonava, fingia que estava abandonando, né? No caso, abandonava as crianças na porta da própria casa. E sempre com a criança tinha um bilhete que ele obrigava a Elizabeth a escrever, falando que não tinha condições de cuidar daquela criança. E aí a mãe dela, a Rosemary, achava a criança com o bilhete e não desconfiava, porque tinha caligrafia e pegava logo a criança para cuidar. Então, no total, Joseph e Rosemary criaram 3 filhos, normalmente, né, da Elizabeth.
No caso, eram 3 crianças, Alexander, Mônica e Lisa, 2 meninas e um menino. Eles foram criados como filhos dos avós, né? Eles tinham de tudo, eles foram criados assim, como príncipe e princesa, como se diz, e como eles eram muito parecidos com os avós, né? Já que ele era filho do Joseph com a filha, ninguém desconfiava, vizinho não desconfiava e nunca foram levados pela assistência social, porque eles eram a cara dos avós. Então, eles foram criados ali numa boa, né? Outros 3 filhos, então, permaneceram com a Elizabeth, né? A Kerstin, que é a mais velha, o Stefan, que é o segundo filho dela, também mais velho, e Félix, que era o mais novinho, mas aí a gente vai falando ao longo do tempo. Lembra do Alexander que eu te falei? Então, ele era gêmeo com o Michael, só que o Michael, ele viveu apenas 66 horas e ele acabou morrendo por motivos respiratórios. Como eu disse, o ambiente não era nada propício e tal, então ele acabou tendo alguns problemas pulmonares e não resistiu. E aí o Joseph pegou o corpo da criança e incinerou. Joseph sentia prazer na dor da Elizabeth, ele ameaçava ela, mesmo em tantos anos, ele não estava nem aí, ele ameaçava, ele tinha prazer de dizer para a própria filha assim, que ela nunca ia sair de lá, que ela nunca devia tentar sair, porque se ela tentasse sair, ele não ia matar só ela, ele ia matar os filhos que estavam lá com ela também. Ele falava que tinha um sistema que estava preso lá dentro do cativeiro, que ativava gases tóxicos, que se ela tentasse sair, esses gases seriam ativados e todos iriam morrer ali mesmo. À noite também, normalmente, ele levava comida e às vezes ele levava roupa para os reféns dele, né? E Joseph vetou qualquer pessoa de descer no porão, porque primeiro tinha um porão, né, porão da casa, e depois tinha uma entrada que ia para o cativeiro, né, que era um labirinto para poder ir para o cativeiro, mas ele não deixava nem amigo, nem a Rosemary, nem os filhos, ninguém descer no porão, porque ele falava assim que ele estava trabalhando e ele não queria que ninguém fosse lá e todo mundo respeitava isso, né. Os anos então foram se passando, Elizabeth então foi envelhecendo, os seus filhos foram crescendo, ela foi vendo os seus filhos crescer. Porém, Elizabeth já não sabia mais o que era absolutamente nada. Ela não sabia mais o que era a luz do sol, nem como era o sol, nem como era sentir o próprio sol. Ao longo dos anos, ela foi começando a perder a lembrança de gostos de comida. Ela já não sabia mais o que era gosto de comida. Então, ela ficou até então mais da metade da sua vida presa. Porém, mesmo tendo passado por esse momento tão complexo, tão difícil, ter visto seus filhos crescerem em um ambiente tão hostil, um dia tudo mudou. No ano de 2008, a liberdade veio de uma forma um tanto quanto inesperada. Acho que foi uma coisa muito aleatória mesmo. Kerstin, a filha mais velha de Elizabeth, adoeceu gravemente. Como eu disse, eles viviam num ambiente sem luz solar e a gente precisa da luz do sol. Tinha uma alimentação totalmente restrita, então a filha dela adoeceu muito. E aí ela começou a pedir assim, desesperada para o pai, para ele poder, ela chorou muito, pediu ele para poder levar a filha dela para o hospital. Ele resistiu de começo, mas aí depois ele acabou levando a menina para o hospital com muita má vontade, mas ele levou. Quando Joseph então levou a filha de Elizabeth para o hospital, os médicos começaram a suspeitar de alguma coisa, porque eles viram que a menina estava mortalmente pálida, muito magra, com os dentes podres, ruins e muito amarelados, e estava morrendo na UTI. Como o caso de Elizabeth em 84 tinha sido um caso muito assim frequente, porque era de desaparecimento e tal, e supostamente ela teria abandonado alguns dos seus filhos na porta dos pais, o caso foi reaberto. E as mídias sociais na época começaram a fazer um apelo na televisão para que a mãe aparecesse para poder explicar por que aquela menina estava daquela forma, para eles então tentarem salvar a vida dela. Eles queriam saber o porquê ela estava tão mal fisicamente, para eles tentarem salvá-la. Durante a transmissão de televisão, Elizabeth estava do lado do cativeiro assistindo tudo junto com seus 2 filhos, né? O Stefan, de 17 anos, e o Félix, de 6 anos. E ela começou a chorar muito, ficou desesperada, porque ela queria muito ajudar a filha e ela não sabia
sabia o que fazer. Então ela começou a implorar para o pai dela, por favor, soltar ela, porque ela precisava ver a filha dela. Ela estava morrendo de medo, na verdade, da filha dela morrer lá na UTI e não ter feito nada. Lembrando uma coisa, gente, todos os filhos foram fruto de estupro, ela sabe disso. Porém, ela era uma pessoa muito solitária dentro do cativeiro e ela amava os filhos. Eles foram a companhia dela por anos e era o único motivo que fazia ela levantar a cama todos os dias. Porque ela tinha seres humanos ali para cuidar e ela sabe que os filhos não tinham culpa do monstro que o pai e avô era, tá? Só para poder ficar claro. Enfim, pressionado pela mídia e pela polícia, Joseph então resolve libertar sua filha no dia 26 de abril de 2008. E Elizabeth vai imediatamente ao hospital para poder ver sua filha. Joseph se achava esperto, então ele criou toda uma história. Ele contou para a polícia e para os médicos assim que Elizabeth teria então voltado para casa, teria desistido de participar daquela seita religiosa e que bateu na porta dele de Rosemary e que quando ele abriu, ele viu a filha e a neta, a suposta neta, daquela forma. E então ele não sabia o que estava acontecendo com a menina. Só que os policiais e os médicos começaram a ficar muito desconfiados. Sendo assim, eles chamaram Elizabeth, chamaram ela para uma conversa numa sala separada, longe do seu pai. E começaram a fazer uma série de perguntas. Ela estava muito reprimida, ela estava assustada, ela tinha acabado de sair de um cativeiro, preocupada com a filha e tal. Porém, ela começou a ser ameaçada pelos policiais. Eles começaram a ameaçar ela de, se ela não contasse a verdade, ela seria culpada de abuso infantil, porque a menina realmente estava desidratada, estava doente, e eles iam culpá-la por negligência. Então, ela ficou assustada e resolveu então falar tudo. Bom, vendo que ela podia ser acusada injustamente de uma coisa que ela nunca fez, ela então, mesmo com medo, assustada com tudo, ela resolveu contar a sua história para a polícia. Ela disse que foi presa pelo seu pai em cativeiro por 24 anos. Contou aos policiais também que ela era estuprada todos os dias, que o pai obrigava a assistir pornografia, estuprando-a logo em seguida, que ela era espancada e sofria torturas psicológicas o tempo todo. Contou também que ela teve 7 filhos com o pai e que ele teria incinerado o corpo de um dos seus bebês. Quando tudo isso aconteceu e ela pôde então ser livre e contar sua história, ela já se encontrava com 42 anos de idade. Algo também importante de se destacar, ela contou para os policiais que a mãe dela nunca desconfiou de nada e que ela não tinha culpa alguma de tudo que tinha acontecido com ela. Ainda dentro do hospital, Joseph é preso, a polícia então aborda ele, então anuncia a sua prisão sob acusação de incesto e de sequestro até então. Depois que Joseph foi preso, ele cedeu então para a polícia todos os códigos para que fosse então acessar as portas e retirar os 2 últimos reféns que estavam lá no cativeiro, que eram os 2 filhos de Elizabeth. E imediatamente todas as pessoas que foram reféns foram então transferidos para cuidados do Estado. E eles também foram para uma aldeia no norte da Áustria para fazer então acompanhamento psicológico e terapia. Os psicólogos disseram que seria o ideal fazer terapia durante toda a vida devido aos traumas que foram dados para esses adolescentes e para Elizabeth. Nessa aldeia que ela foi morar no norte da Áustria também, ela recebeu um novo nome, né, uma nova identidade. Como ela está num lugar que não pode ser dito, né, não foi realmente dito o local que ela mora, mas até então é numa aldeia no norte da Áustria. Hoje em dia, supostamente ela mora lá com seus filhos numa casa bem iluminada, bem arejada, ventilada, para que ela não tenha nenhum traço, de lembrança do seu passado que foi tão doloroso. Hoje em dia, seus filhos têm entre 17 e 35 anos de idade e 2 de seus filhos sofreram muito, tiveram muita dificuldade para se recuperar, pois tinham muita crise de ansiedade e ataque de pânico. E com razão, né, gente? Durante todo o período de recuperação e pré-recuperação, as crianças, eu falo crianças englobando todo mundo, tá? Eles tiveram, então, um acompanhamento até com remédios antidepressivos, porque realmente foi uma recuperação muito
muito demorada, muito dolorosa, e também um plano de dieta muito específico. Como eu disse, eles não tinham uma alimentação adequada no porão, então eles tiveram que fazer um plano de dieta porque tiveram muitos danos no próprio corpo também. Elizabeth e sua mãe Rosemary tiveram muita dificuldade de se darem bem no começo, porque era tudo muito novo, né? A mãe acabou reencontrando e a mãe já tinha criado na cabeça dela uma característica da sua filha que nunca existiu, e a filha também sofreu muito com seus traumas, então elas tiveram muita dificuldade de se ficarem unidas no começo. Porém, com a terapia, ao longo dos anos, elas começaram a recuperar esse relacionamento e hoje em dia elas são muito amigas e são muito próximas. Como eu disse, Fritz foi preso no mesmo dia que Elizabeth foi liberta, no dia 26 de abril de 2008, porém em março de 2009 a sua audiência foi marcada e durou apenas 4 dias. Não foi uma audiência que foi estendida por muito tempo, não. O júri do caso, então, considerou Fritz culpado por todas as acusações, incluindo estupro, incesto, assassinato por negligência e prática de escravidão. Joseph, então, não teve nenhuma reação na hora que ele estava ouvindo o seu veredito, disse que aceitava e também disse que não ia entrar com nenhum recurso e nem ia tentar recorrer. O juiz disse para ele que ele poderia conversar com o advogado, né, sobre isso, mas ele afirmou que não queria, balançou a cabeça, assim, dizendo que não. Então ele foi retirado da corte e ainda sem nenhuma reação. Ele mostrou em sua confissão que entendia a dimensão dos crimes que ele havia cometido. A sua pena, então, foi lida e Joseph pegou, então, prisão perpétua. O que contribuiu para que ele, então, pegasse essa prisão perpétua foi o fato dele ter sido acusado de assassinato de uma criança. Quando a Elizabeth teve um bebê com ele e que o bebê morreu e ele incinerou o corpo da criança, foi considerado assassinato, visto que o júri percebeu que ele teria condições lógicas de socorrer a criança, já que a criança viveu 66 horas. Ele percebeu que a criança estava com problemas respiratórios e mesmo assim ele não fez nada. Então ele negligenciou uma criança que estava visivelmente passando mal e depois disso ele incinerou o corpo. Então ele foi acusado. Então o que ajudou ele pegar a perpétua foi esse assassinato. O júri aceitou por unanimidade a alegação da promotoria de que a criança poderia sim ter sobrevivido se tivesse recebido os cuidados médicos que Fritz se negou a providenciar. Joseph Fritz foi condenado à prisão perpétua, pena máxima na Áustria, e ainda passou por tratamento psiquiátrico. Ele mudou seu nome para Meyerhoff para viver os seus últimos dias no anonimato. Hoje, Joseph Fritz tem 85 anos de idade e ainda cumpre pena pelos seus crimes. Segundo reportou um jornal austríaco, ele está apresentando sinais de demência. Eu sempre falo para vocês que quando eu tô fazendo as pesquisas, os roteiros, eu fico muito assustada quando eu tô vendo, né, lendo a história, e é real. Por mais que eu goste desse tipo de conteúdo, se você está vendo esse vídeo, você também gosta, é um pouco, né, assustador esse tipo de história. E foi um caso muito, assim, atípico, muito complicado, complexo, 24 anos em cativeiro, e assim, realmente me deixou muito mal, porque, né, a gente não pode nem dizer que Joseph era pai de Elizabeth, ele era literalmente um monstro que veio na Terra para acabar com a vida da filha dele. Mas a gente espera que hoje em dia ela viva bem com seus filhos, né? É o que a gente torce. Mas você conhecia esse caso da Elizabeth? Você conhece algum outro caso de sequestro que você gostaria que eu fizesse aqui? Não só de sequestro, né? Mas qualquer outro caso que você acredite que se encaixe aqui no meu nicho, no meu conteúdo, no meu canal, deixa nos comentários que eu vou ler e vou considerar demais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje e até o próximo vídeo. Não esquece de assistir o anterior, tá? Tchau!